né? O motorista do Meneghelli vem e fala: Paulo, o Meneghelli falou que prefere 1000 vezes o Medeiros do que o Carluxo, do que o Monstro. Aí eu peguei, saí de lá e falei: o motorista do Meneghelli falou. Eu era vice-presidente da CUT, da Grande São Paulo, achava a eleição dos metalúrgicos era a minha principal tarefa. Quando o cara vem e me revela isso, eu fui e joguei na cara deles. Falei: companheiros, que é isso que eu estou ouvindo? Deve ser verdade, porque o motorista, ele não sabiam que eu não era de confiança do grupo. Você se aproximou da oposição Metal de São Paulo no CUT pela Base? Eu criei o CUT pela Base, né? Também. Tudo que for da esquerda. Mas voltando à questão do senhor lá, você se imaginando, afinal, sua identificação maior é com a esquerda, com o PT, ou com, enfim, com os movimentos de esquerda, ou com a articulação sindical, enfim, os com movimentos negócios... de esquerda me sacanearam o tempo todo, né? Os movimentos de esquerda, com raríssimas exceções. Mas eles não gostavam de mim, desconfiavam. Pelo fato de eu conhecê-los intimamente, não é? Eu sabia, mapeava qualquer um. Se o Lula chegasse para mim e esse cara, eu falava: esse cara foi, não sei se ainda é, tal, que eu saiba, né? Isso é Molipo, é ALN, é não sei o quê, é AP, ML, AP Católica. Quer dizer, eu sabia a história da esquerda. Por que eu não ia fazer isso, contar? Se alguém me pergunta, alguém importante que tinha responsabilidade, não ia usar isso de maneira ruim. De dedurar, né? Então, não era nenhum caso, era uma coisa seguinte, você... E aí quando eu perguntava, e o que eles defendiam? Não, defendiam isso, quer dizer, de maneira correta, nunca... Mas mesmo como nas aquilo amizades, que eu falei pra você, nunca prejudiquei. As amizades com os grupos de esquerda, com o envolvimento próximo, foi maior, porque assim, 90% da nossa conversa aqui tem sido assim, a sua preocupação mais com esse grupo constituidor. Não, eu achava importante que os grupos de esquerda não criassem tanta dificuldade. Nós tínhamos uma dificuldade enorme. Quando a primeira crítica surgiu ao movimento pelo PT, porque não tinha esquerda, eram só os sindicalistas e as suas bases, e a igreja começou a entrar, e aí ficou um pouco mais diversificado, mas ninguém convidava a gente para ir debater na USP, na PUC, em lugar nenhum, nos espaços de classe média. E o primeiro debate, por incrível que pareça, a Convergência arrumou para eu ir fazer na USP. E eu tive que sentar junto com o secretário-geral da Convergência e para não ser vaiado, evitei muitas polêmicas. Né? Por quê? Porque o ambiente era extremamente hostil. Né? O PT era aquilo. O trabalho dizia que era neopelego. A Convergência dizia... No caso da Convergência, eles entraram em grupo já na fundação, né? Convergência, não? Não, na fundação já estavam fora. Quer dizer, veja o seguinte, eles têm um papel importante naquela formulação PT que o Lula leva para o dia 11 de dezembro de 78. Eles foram expulsos em 92, se eles foram expulsos, eles estavam dentro. Não, eles nunca foram expulsos. Nunca nenhum grupo foi expulso do PT. Grupo. Foram expulsos indivíduos. Foram expulsos 2 militantes de Bauru, que nem era mais da Convergência, estavam rachando, era um negócio assim, um tal de Laércio, dos bancários, mas não sei quem. E aí o grupo toma aquilo como isso expressou uma expulsão da nossa corrente, e aí eles estavam loucos para ser expulsos. Eu até fui defender contra. E isso aconteceu com o pessoal, eles dizem que foram expulsos, mas não foram, foram 2. Na plenária do PT, foi lá no Firmino e Proença, na Moca, vizinho do meu sindicato. Eu fui lá defender a não expulsão deles, né? Da causa, no caso. Foi a expulsão da causa. Eu fui defender a não expulsão. E fui claro, falei, é tudo que eles querem. Porque se eles saírem porque foram indisciplinados, quebraram o estatuto, desafiaram 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, não ligaram fizeram o PT, a casa da mãe Joana. Ora, esses que fizeram isso, eu não tenho nada contra que expulse. Acho que nada mais do que o normal. Ou expulso ou vão se avacalhar, vai virar mesmo a casa da mãe Joana. Agora,
O que eles vão fazer? Eles vão, então eu proponho uma suspensão e não sei o quê, não queriam mais saber e expulsaram os caras. Mesmo assim, eu falei, deixa bem claro, faz um documento que não houve expulsão da corrente política. Tá. E naquele episódio do assalto de Salvador dos membros do PCBR, qual foi sua posição? Não teve um assalto à agência, o pessoal que queria ajudar lá na Nicarágua? Então, mas não tinha a ver com o PT. Não tinha, que era o setor. Se apresentaram como presos políticos. Não, mas foi uma defesa deles Mas assim, a posição institucional do partido, acho que na época o Lula, pelo menos saiu em alguns jornais, tem que expulsar esses caras e tal. Você lembra? Não houve muita polêmica, não, viu? Mas não chegou a nem ter expulsão foi uma deles? Provocação que a repressão fez em cima do PT. Eu acho que o PT não valorizou, não deu destaque àquilo. Já tinha havido vários daquele tipo. Esse caso de Teodomiro mesmo, antes do PT, na véspera quase já tinha um movimento pelo PT, mas não tinha o PT ainda. Eles tentaram nos relacionar, não é? Teodomiro era um militante que, ao assaltar um banco em Salvador, matou um guarda. E foi preso e condenado à morte. E aí nós estávamos pedindo anistia para ele. Como estava pedindo para um companheiro que era condenado à morte também, do movimento revolucionário Tiradentes aqui, que estava no Barro Branco aqui em São Paulo, não é? Lucena, não? Não, era até foi meu colega de banco, era o Guerra, tá. Antônio André Camargo Guerra, de Monte Azul Paulista. Bom... E há um episódio que passou com o CLAT. Você acha que em 81 era melhor ter saído a central ali mesmo? Que o lado autêntico devia aceitar o Joaquinzão na comissão? Ou fizeram bem em falar, não, o Joaquinzão não está na comissão? Não foi. Enfim, isso. por que que não... Isso. A ruptura foi eles. Foi o PCdoB, né? O grande responsável pela ruptura, porque eles tinham controle da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG. Parece que Zé Francisco, não me lembro o nome do presidente. Não era militante deles, mas eles orientavam ele, assessoravam ele tudo. E nós tínhamos feito os enclates unitários, claro, com problemas. Eu mesmo, fui em vários estados presidir os enclates, era cada pepino que não tinha tamanho. Não queria expulsar o outro antes de começar. Você ia porque era na comissão pré-CUT? Preparatória, né? E aí quem rompeu foi por causa do artigo, acho que 11. Joaquim rompeu, não houve veto à participação de ninguém na executiva. Não houve veto nenhum. Nem da oposição metalúrgica? Não, a oposição metalúrgica não tinha força para vetar nada. Mas aquela história, Valdemar não entra, Joaquinzão não entra. Não, foi o contrário. Eles foram vetados. Por quê? O que acontecia? O artigo 11, acho que é o artigo 11 da PRO-ENCLAT, da convocação dos enclates, do regulamento de convocação, de tirar delegados, dizia o seguinte: onde a direção do sindicato não convocar a assembleia para tirar delegados, vencido o prazo tal, tinha um prazo, podem as oposições convocarem, desde que com ampla divulgação em local público, conhecido, divulgado, enfim, com todas as garantias para que fosse uma assembleia o mais representativa possível naquelas condições, de ser convocada por uma direção alternativa. Eles não aceitaram. Já estava indo pro mês de agosto. A oposição não aceitou? Não, a pelegada não aceitou. Tá. E junto com ela, o PCdoB. Eles não queriam que... O PCB e o PCdoB não aceitaram, vamos falar a verdade, porque os pelegos seguiam eles. Tá. Né? E o argumento, eles não aceitaram, acho que não queriam de qualquer jeito, mas o argumento foi que não pode a oposição ser delegada. Isso. Então significa o seguinte, que a CUT vai nascer sem a representação alguma desses trabalhadores,
em que a burocracia sindical se recusar a convocar a Assembleia, quer dizer, nós vamos ficar uma CUT manca. E, primeiro, o nome CUT, isso é uma coisa que depois erraram, né? Acho que houve um erro do PT, a CUT ser CUT e não ser CUT, né? Porque mesmo sendo fundada da maneira que foi fundada, ela podia ter se transformado numa CUT. Um U dela podia ter valido, porque aí foi o momento em que o Jacó bateu contra o pessoal, quer dizer, o Vargas e outros, a Vargas era secretário de Assuntos Internacionais, e ele já tinha um projeto de uma união íntima com a social-democracia europeia. Só que não sabia, ele não analisava que a social-democracia estava passando por um processo de véspera de autodissolução, quer dizer, como de fato, né, imagine hoje a força, e achavam bonito que na Itália tem um sindicato comunista, tem um sindicato democrata cristão, tem um sindicato socialista, tem um sindicato liberal, sei lá, democrático, pequeno burguês, enfim. Achava bonito que tem a CGT dos comunistas na França e tem a CFDT dos socialistas e tem a Força Operária, não sei de qual corrente, enfim. Eles achavam que isso era positivo. Quer dizer, não queriam CUT, queriam uma central do PT, uma central do PCdoB, uma central da democracia cristã, etc. E, enfim, era um puta erro, porque o movimento sindical tinha que ser respeitado na sua aspiração natural pela unidade, não é? Imagina, um dia eu marquei uma reunião de um velho advogado antigo que vinha das lutas antigas. Ele tinha sido fundador do departamento jurídico dos bancários antes do golpe, dos metalúrgicos antes do golpe. Foi fundador do meu sindicato, né? E ele pediu uma audiência com o Meneghelli. Eu não sabia o que ele ia tratar, mas eu consegui marcar com o Meneghelli. Depois o Meneghelli veio de uma maneira tão grosseira reclamar dele para mim. Pô, aquele velho se mandou, o cara não fala coisa com coisa. Ele está querendo que a gente crie uma anti-Fiesp, uma federação paulista de todos os industriários. Eu falei, e você foi contra? Você é contra isso? Você não é a favor da CUT? Né? Até ironizei, eu sabia o que ele pensava. Eu sabia, ele achava que a CUT tem que ser do PT. Se o PT fizer uma aliança com o PCdoB, podem vir ocasionalmente, durante algum tempo, também os sindicalistas do PCdoB. Ora, pelo amor de Deus, isso não é uma concepção sindical, você está determinando uma concepção partidarista, impondo ao sindicato uma concepção partidarista. Mas lá em 81, o que... Como é que você vai organizar pela base? O que o Campo Autêntico pôde fazer para, enfim, sair uma central mesmo... Então, foi feito. Mas não precisava romper o da CUT. Você podia fazer só com sindicalistas do PT, porque não havia alternativa, num certo momento. Tinha que fazer, alguém tinha que tomar iniciativa. E, de fato, depois, muitos reviram, o PCdoB reviu, veio para dentro, depois saiu de novo e tal, porque por causa dessas concepções de que o sindicato tem que ser confessional. E você acha que até hoje o problema da CUT é esse? Não, um dos problemas que abriu brecha para a burocratização é esse. Porque, veja, o problema maior, na verdade, é a paz entre as correntes. Na minha opinião, a CUT se degenera no momento que eles fazem um acordo tácito de ninguém lançar oposição no sindicato do outro. Vocês podem ver que isso acontece, com raras exceções. ABC e Metalúrgico de São Paulo, né? Ninguém lança mais oposição em lugar nenhum. E quando lança, é maldita até pelo setor né, ao qual estava ligado. Então, toda a dinâmica do operário escolher a direção acabou. Não é? É sempre chapa única. Então, uma dissidência interna da própria diretoria, no máximo. Lembrei uma historinha que está passando, como já está terminando, assim, é só uns pontos que eu estou deixando para trás, mas o Zé Arcanjo, Zé Preto, lá do ABC, você deve conhecer, contou uma história que não tem a relação do 101 que a legislação obrigava. Tem. Que o Jacó ficou de fora e ficou pé da vida. O Jacó Bittar. Não, você sabe que perderam o livro de fundação, né? Perderam o livro. Não é que o Jacó ficou de fora, não tinha nem como provar.
né, quem era o 101, porque primeiro que não foi só 101 que assinaram, né? Todos, foi aberto a todos, e ali todos que estavam presentes, naquele momento, tinha muita gente indo embora, né, antes de assinar, mas foram centenas que assinaram, não é? Não houve essa seleção de 101. Mas aí para o TSE só mandaram 101? Não, pode mandar vários? Não, era para mandar todos, mas aí quando tiraram os livros da minha mão, eu tive que passar por VFOR. Perdeu. Eu fiquei sabendo, tardiamente, que das mãos do VFOR desapareceu o livro de fundação. Né? Deve com ele até hoje. Né? Aí teve que... fez um outro. Fizeram um outro, fazendo de conta que era aquele e tal. Mas... Ah, tá, mas aí essa história do Bittar ter ficado de fora, não o Bittar, ele às vezes estourava. Isso que eu ia te falar, quando o Vargas começou a namorar, e não era só ele, é claro, ele estava expressando um projeto, né, São Bernardo, e começar a namorar a social-democracia europeia, achando que aquilo era a última maravilha das maravilhas, ele propõe a filiação a Confederação Mundial ligada à CFDT lá da França. E o Jacó entra no contrário, ele pega e faz um acordo com os PCs e apoia a filiação à FSM. Isso no Congresso de 86, no Rio, no Maracanãzinho. E é uma discussão absurda dos dois lados, né? Quer dizer, e a gente propõe que o PT propusesse um internacionalismo amplo e que, se quisesse fazer relações bilaterais, fizesse com entidades como a COB da Bolívia, a Nova Central Argentina, não é, que estava começando a dar os primeiros passos e tal. Enfim, tinha um pessoal que vinha da Coreia do Sul, estava um movimento sindical lá que tinha uma referência forte na CUT. Eles vieram aqui procurar, falar conosco, tudo. E em 85, o PT fez certo em boicotar o colégio eleitoral? Mesmo perdendo vários... Fez muito certo. Fez muito certo. Acho aí o Ayrton caiu fora... Não foi por isso, a gente não queria que eles fossem, né? Eu acho que o Ayrton fez uma cagada muito grande, nunca mais foi eleito, não é? E todos que foram, né? Saem do PT. Aquela atriz, eu gostava dela, ela era namorada do Antônio Carlos, que eram ligados ao PCBR. Antônio Carlos era um deputado ligado ao PCBR. E não queria que ele saísse, acho que foi errado. Agora, dos males o menor, porque além de ficar a lição de que quem rompeu, porque eles romperam, na verdade, né? Eles desafiaram o PT a fazer aquilo. Imagine a sensação do povo quando houve aquela votação da emenda do Dante Oliveira, era de traição. Não é? De traição, 18 votos de deputados, filha das putas, impediram que tivesse eleição direta para presidente, para governador de estado. Milhões de pessoas na rua. Puta, o maior movimento multitudinário que tinha havido na história recente do país. Já indo nos finalmente, Paulo, uma das bases teóricas, se não a principal, do nascimento do PT é o tal socialismo democrático, justamente para se opor ao stalinista e tal, né, soviético. Você acredita em transição democrática? Existe socialismo democrático? Bom, o Marx admitia a possibilidade na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? E ele dizia, não sei se na Alemanha, porque nem toda a Alemanha é industrializada, ou na Itália, que só o norte, na época dele, era industrializado, ou a região da Grande Paris e de Lyon, na França, enfim, quer dizer, mas em países onde a classe trabalhadora é maioria, ele dizia, em tese, é possível uma transição pacífica. Passados 40 anos, os fundamentos do PT estratégico se mantêm. Ainda podemos pensar, mesmo que o PT tenha se desviado por N fatores, mas lá vocês, em 40 anos atrás, pensando numa sociedade sem exploração do homem pelo homem, esses princípios se mantêm, é possível, e o PT ainda pode... Eu acho que o socialismo, para usar a expressão do Trotsky, virou uma coisa para dias de festa no PT, né? Mas, mesmo assim, é importante. Você vê que
Quantos partidos passaram pelas vicissitudes do PT antes? Partidos com a mesma natureza. Como dizia o velho Mário para o Lula, seja o fundador lá da social-democracia alemã, seja o Bebel, né, dos trabalhadores brasileiros, quer dizer, seja o comandante da fundação desse projeto partidário, seja o cara que vai dar protagonismo aos trabalhadores, né, vai criar um instrumento de intervenção política, né, na sociedade, vai, né, construir um início de uma outra história de emancipação, etc. Ora, aí vem a questão da reforma e da revolução. Veja, é claro, como a formação trotskista, do trotskismo da minha época, do que se reivindicava trotskista na minha época de formação, em que eu integrei alguns grupos trotskistas, né? Há muitos anos que eu não integro nada. Eu te perguntei, não lembro a resposta, você ficou na DS até quando, mais ou menos? Até eles me esquecerem. Um dia eles vieram dizer que estavam rastreando a célula dos couros. Eu não fazia parte da célula dos couros, achei até estranho, porque eles tinham me posto numa célula de Pinheiros, que eu tinha uma dificuldade de ir para lá, ficava fora de mão da minha casa, do meu... Bom, então, para todos os efeitos, você ainda está lá. Não, mas isso foi sempre foi assim. Claro, no trabalho era menos, que era mais ferrenho naquela época. Mas depois, antes do 1º de maio, por exemplo, que era um grupo frágil, tinha esquecido dos operários. 1º de maio foi criado em que ano? No 1º 68, de maio? 68. Maio de 68. Então, e de repente, o grupo estudantil esqueceu. E você continuou assinando o 1º de maio. Aquela ação na Sé do maio de 68? A gente ficava bravo, de repente eu fiquei sabendo que o 1º de maio estava fazendo uma tentativa, uma discussão com o Júlio Tavares, que então morava na Rua Toneleiros. Eu sei porque saiu no jornal a prisão deles nesse endereço, e eu morei ali perto, por isso que era uma coisa que ficou na minha memória, na Vila Ipojuca. A prisão da FBT, Fração Bolchevique Trotskista, na Rua Toneleiros. E aí o jornal falava, e o 1º de maio estava fazendo um processo de unificação com a SBT. Eu falei, mas eles não falaram nada conosco, nós não sabíamos disso, né? Sabe, a gente descobria que estava esquecido quando saiu uma notícia dessa no jornal, imagine, tudo bem, era a época da ditadura. Então, o 1º de maio na Sé de 68 foi que deu a pedrada no governador, não foi? Não é bem assim, foi alguém de Osasco. Né? Tá. Mas você estava lá? Estava, é claro. Foi daí acho que fui eu. Você sabe da história do passarinho, não? Não. Eu me lembrei porque por causa esse local lá de Contagem, na greve de abril de 68, o Jair Passarinho era o ministro do Trabalho, coronel. E a greve... Essa luz acende em algum lugar? Abril de 68, os franceses não tinham feito ainda a greve que depois, um mês depois, foi com ocupação em todas as fábricas lá. Passarinho, a ditadura ficou perdida. O que ele fez? Qual é a reivindicação? 10% de abono. Ele não só deu, como ele deu para todos os trabalhadores do país. O governo Costa e Silva concedeu a reivindicação dos operários e estendeu para todos os assalariados do país. Aí o Passarinho era um grande demagogo, resolveu ir na Assembleia e festejou o acordo. E foi naquele local onde nós fizemos a primeira plenária do movimento pelo PT, lá em Contagem. Aquilo lotado. Tem uma saída estreita. Você estava lá, né? Não, mas depois me contaram, porque eu levando uma reivindicação da Intersindical pro ministro, pro senador Passarinho, pedindo para ele falar com o governo, para levar aquela... A inflação estava muito alta, nós queríamos um reajuste trimestral de salário. E eu fazia parte da comissão que foi falar com ele. E aí, no meio da conversa, ele pergunta, vocês estavam lá em abril de 68, lá em Contagem, algum de vocês? Todo mundo negou.
Eu não estava também, claro que eu não me acusei. Mas daí, quando saímos, um cara que é de Minas, falou, vou te contar, cuidado com essa pergunta, porque se ele encontrar, a gente tem uma séria dúvida. Deram a pedrada? O que aconteceu? Não, ele foi tão sem vergonha, que ele lá do regime militar, ministro, foi lá na Assembleia e comemorou a vitória. E festejou junto, fez o pelego levantar os braços dele, que eles tinham feito a intervenção logo depois. Deram a concessão, mas interviram no sindicato. Tiraram a diretoria. E aí ergueram o braço dele e na plateia tinha muita gente que ficou muito puta, porque o coitado do trabalhador comum festejou junto. Oh, que ministro bom, deu os 10% que a gente queria, acabou a greve, vai pagar os dias. E aí ele vai mais longe ainda, ele resolve sair dispensou segurança e resolveu sair com a multidão pela portinha. Achando que era o Lula, né? E sabe o que fizeram? Chegaram por trás dele e levantaram ele. Nossa. Como se faz com o tatu, quando você, aqui no interior, para pegar o tatu, para ele não soltar as garras e não ficar preso na toca, né? Você tem que enfiar no tatu e solta. Levantaram ele e a multidão, espremendo, passou com ele e ele não conseguia alcançar o chão. Quando chegou do outro lado, tiraram o dedo e deixaram ele caminhar. E ele voltou correndo, olhando para ver quem que era, quem que tinha feito aquilo. Até hoje está procurando. Até hoje a dúvida é se ele queria mais ou se ele quer se vingar. Ué, gravando essas coisas, onde folclore do movimento sindical. Nossa. Mas aí no 68 nosso de São Paulo, o homem lá também que se fazia média não deu muito certo, né? Dizem que foi uma ação da LN que participou ali também, viraram na Praça da 768, cortaram os fios do 1º de maio. Não, aquilo lá foi a turma do Zé, foi a VPR, né? VPR. VPR. Zé Ibrahim era a nossa estrela, né? A única que ganhou e deram posse. Lá, o Seabra, como eu disse, lá em Belo Horizonte, na mesma época, não deixaram o presidente da chapa, o cabeça da chapa, tomar posse, deram posse aos outros. Mesmo assim, deu o que deu, né? Uma puta greve no ano seguinte. E aqui o Zé não tinha nem feito a greve, mas estava se preparando, porque a database dele era novembro, igual continuou sendo. Só que ele não estava nem querendo esperar. Já depois que Belo Horizonte explodiu a greve, ele também estava preparando uma antecipação de uma campanha por um aumento fora de época. E o 1º de maio, nós tínhamos um movimento chamado Movimento MIA, Movimento Intersindical Anti-Arroxo. Já tinha desde 67, eu fui em Santo André, na Assembleia do MIA. Imagina, o Benito Marcílio já estava lá, não era o presidente, mas já estava, eu me lembro dele. E nós fazíamos, o Movimento Intersindical Anti-Arroxo era para ser um movimento, por isso que está dizendo, intersindical e contra o arroz salarial, e pela retomada dos direitos que a ditadura estava tirando, tinha tirado a estabilidade aos 10 anos, aquela coisa. Não era pior, não é tanto quanto esse governo, mas era ruim. Nós estávamos perdendo muita coisa. E o PCB, já naquela época, estava articulando com Jango, Brizola, Lacerda, e o Sodré aderiu à Frente Ampla, que era para apoiar um setor mais maleável do regime militar. Um setor que já era MDB. Era MDB ou era Arena? Não tinha muito conotação partidária, quer dizer, tinha, para você ter uma ideia, tinha Lacerda, que não tinha nada de MDB, tinha Jânio Quadros, eles tinham procurado os ex-presidentes, os ex-líderes, estavam criando o que eles chamavam de Frente Ampla. E a esquerda sindical, né, as chapas verdes, ao contrário das chapas azuis, que era o PCB, nós éramos contra essa Frente Ampla. A gente achava que não tinha que fazer acordo com a ditadura antes de enfraquecê-la muito.
não é? E aí talvez, para apressar algum desfecho, podia fazer um acordo que não fosse danoso, que restabelecesse a democracia, etc. Mas, enfim, não era a hora e nem era uma questão... Bom, era totalmente inoportuno e era que desarmava o movimento que nós estávamos criando. E aí houve um racha no MIA, e o Zé Ibrahim comandou esse racha, na verdade, né? Nós apoiamos a Chapa Verde, a oposição bancária, na época eu participava, a participação ativa apoiou. O 1º de maio, o que aconteceu? A Frente Ampla pega e o Joaquinzão, o Brandão, Frederico Brandão dos bancários, etc. O PCB convoca o governador, o interventor, né, o Abreu Sodré, e para falar como principal orador do 1º de maio na Praça da Sé. Nós, em vez de convocar outro, convocamos para o mesmo lugar, mas já fomos com a intenção de não deixar o governador falar. O seu movimento de 1º de maio ainda não existia? Nós fundamos logo depois. Foi em fruto depois, da na semana seguinte, e entusiasmado com todos esses eventos. E foi a primeira vez que saiu uma passeata com bandeiras vermelhas em São Paulo, que nós que levamos. E aí nós tínhamos levado faixas, não eram outras armas, eram os paus das faixas. E, claro, tinha um esquema de segurança. O Ibrahim levou em torno de 20 ônibus por aí, né? O sindicato de Osasco. E oposições. Era um ato, o público que estava lá era metalúrgicos de Osasco e oposições, né? Eles não se empenharam. Fizeram propaganda.